Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Espero que vocês estejam muito bem. Nós tivemos aí um tempinho de férias, deu para descansar um pouquinho, né? E hoje nós vamos voltar já com as nossas atividades, tá bom? Olha só, os pais de vocês foram buscar atividades lá na escola ontem, né? E aí tem algumas atividades lá novas e tem algumas atividades que ficaram ainda com vocês, algumas, poucas, né? E a Pro vai estar intercalando, tá? Então tem algumas, foi o pacotinho com as datas, tudo bonitinho já, as datas que a Pro vai dar, tá? Para vocês as atividades, mas junto com essas atividades, tem outras atividades que já estão com vocês em casa que sobraram das outras e a Pro encaixou umas com as outras, tá bom? Então, olha só, crianças, espero mesmo de coração que vocês estejam bem, que vocês tenham descansado um pouquinho, tá? Um pouquinho a cabecinha, para a gente voltar de novo a estudar, se dedicar, tá bom? Nós ainda estamos nessa quarentena, tomara que acabe logo, para a gente voltar para nossa escola, para nossa sala de aula, né? Que é o que a gente gosta, ficar junto, pertinho. Mas enquanto isso não acontece, a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar aprendendo, tá? Mesmo eu aqui da minha casa e vocês da casa de vocês, a gente tem que estar aprendendo, a gente tem que se dedicar, tá? Estudar, se esforçar, para a gente não deixar para trás aquilo que a gente já aprendeu e a gente avançar, continuar aprendendo, tá bom? Então vocês sabem que a Pro está sempre à disposição de vocês, a hora que vocês, né, precisarem, dentro daquele horário que a Pro está para estar tirando dúvidas, que vocês tenham alguma dificuldade, tá bom? Mas assim, a gente vai fazer de tudo para que vocês tenham menos dificuldade possível, tá? Que vocês consigam aprender com a gente aqui online, né? Essa forma de aprender online por enquanto, tá bom? Então, ó, vamos lá. Nós vamos hoje ver a nossa aula. Deixa eu colocar o óculos aqui para enxergar direitinho, né? O ajudante da Pro aqui, os outros olhos da Pro, tá? Então, a Pro vai colocar aqui a aulinha de hoje. Vocês já vão receber aí o PDF também, tá? Para vocês estarem fazendo a rotininha no caderno de vocês, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui. A Pro, como sempre, manda o PDF para vocês poderem estar copiando direitinho no caderninho, tá bom? Então, vamos lá, a aulinha de hoje. Então, hoje, turminha, é dia 19 de maio. Olha como passou rápido. Está passando muito rápido. E aí eu penso, ainda bem que está passando rápido, né? Porque a gente acaba logo com esse negócio de quarentena e a gente volta à nossa rotina normal, né? Porque a gente está ficando só dentro de casa, né? Dentro de casa, indo no mercado e comendo. Ah, beleza. Mas logo, logo, em nome de Jesus, a gente vai voltar. Bom, então olha só, hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020. Hoje nós vamos ter aulinha de matemática, língua portuguesa e ciências, tá? Algumas coisinhas a gente ainda vai estar relembrando para a gente voltar aí à nossa prática diária, tá bom? Então vocês vão pegar primeiramente o caderninho de matemática e anotar a rotininha aí no caderno, tá? Olha só, aqui tem os números romanos. Lembram lá dos números romanos? A gente tem um monte de registro lá, um monte assim não, né? A gente tem registro lá no caderno, que a Pro já deu na sala de aula sobre números romanos. Se eu não me engano, no livro de matemática a gente já fez alguma coisa também dos números romanos, tá? Que até a gente aprendeu os números egípcios, né? A gente foi, aí depois aprendemos o romanos, aí a gente veio para o indo-arábico, que é o nosso, né? Então, assim, ó, só para estar relembrando um pouquinho para a gente não esquecer, tá? O sistema de numeração romana desenvolveu-se na Roma Antiga,
né? Nessa Roma agora que tem na Itália, é bem na Roma antiga. E foi utilizado em todo o Império Romano. Então é na época do Império que ele foi criado. É composto por 7 letras maiúsculas do alfabeto latino. Então, olha só, os que a gente mais usa, né? Que a gente faz as combinações. E vocês têm a tabelinha aí no caderninho de vocês que a gente já colocou lá quando a gente ainda estava em aula presencial. Então, são feitos com letras, cada letra tem o seu valor, né? O I é o quê? Número 1, o V é o 5, o X é o 10, o L é o 50, o C é o 100, né? O D é o 500 e o M é o milhar, né? Então a gente faz essas combinações. Lembrando que o número 4, o número 9, o que a gente faz? A gente faz a subtração. Então, no número romano, eles fazem a subtração para colocar o número. Então, por exemplo, se o 5 é o V, para eu fazer o 4, como que eu coloco? 5 menos 1. Só que eu não coloco o 1 na frente, depois do V, né? Eu não coloco o I na frente do V. Eu coloco o I antes do V, porque é 1 menos 5, que é igual a 4. Eu faço essa subtração. Porque o I, que vale 1, eu só posso repetir por 3 vezes, tá? Então, o número 1, 2, 3, eu faço com o i. Quando chegar no 4, eu vou fazer a subtração. É a mesma coisa do 9. Eu conto os pauzinhos aqui, ó, o i, né, até o 8. Quando eu chegar no 9, eu tenho que colocar 1 menos x, que é igual a 9. Lembram lá dessa combinação que a Pro explicou? Que é a subtração. Tá bom? Eu tirei isso daqui da Wikipedia, tá? Que é um registro bem legalzinho que dá para vocês anotarem aí no caderno. É para anotar no caderno tudo que a Pro coloca aqui nessa lousinha, tá? Que é o relembrando, é o registrando lá. Aí vocês vão pegar essas duas atividades aqui, que vocês têm aí já com vocês, tá? Não foi, se eu não me lembro, já estão com vocês já desde a outra vez, né? Não foi dessa vez, não, já estava aí com vocês. Então, aqui, ó, o que é, né? Aí tá lá para vocês fazerem assim: pinte onde há números maiores que 10 e menores que 50. O que vai aparecer? Então, vocês vão pintar os números que são maiores que 10. Então, de 11 para cima. 10, 11 para cima. E menores que 50. Então, 49, 48, 47, até o 10. Tá? Então, vocês vão pintar entre o 10 e o 50, tá? Menores que 10 e maiores que 50, vocês não vão pintar em números romanos. Então, vão olhando aqui, ó, e vão pintar, que nem aqui, ó. E x. E x é o quê? 9. 9 é menor que 10. Eu vou pintar menor que 10? Não. Não vou pintar menor que 10. Aqui tem, ó, o X e o V. X e V é quanto? 10 mais 5 é 15. 15 é maior que 10? Sim, então eu vou pintar. Tá bom? Então eu vou pintar maiores que 10 e menores que 50. Aí eu vou ver o que é que vai dar aqui. Esse desenho aqui do ladinho, ó, que tem esse homem e essa estátua, também é para pintar. Tá bom? E depois vocês vão pegar esta outra atividade aí. Essa outra atividade que tem os números romanos, né? Decifre a mensagem. É uma mensagem que vai sair aí. É para vocês decifrarem. Então, tem lá, associe o numeral indo-arábico, que é o nosso número, ao número romano correspondente para descobrir as letras. Então, ó, aqui vocês têm, né, nos quadradinhos aqui embaixo, vocês têm os números indo-arábico, que é a nossa numeração. Aqui em cima, vocês têm as letras e para cada letra tem um valor do número romano. Então, por exemplo, a letra O vale o quê?
4. Então, aqui, ó, no número 4, eu vou colocar em cima do número 4 que letra? Oh, perdão, não é 4, é 6. Ô, professora, é V mais o I, é 6. 5 mais 1, 6. Então, aqui, o O vale quanto? 6. Olha aqui o 6, ó. O O vai vir em cima do 6, tá? Pro, tava vendo errado aqui. Tá bem pequenininho, eu tenho que pegar a folha para ver. É o 6, tá bom? Então, para cada número, vocês vão colocar a letra em cima e aí vai formar uma mensagem, tá? Uma frase aqui, tá? E aí vocês vão descobrir que frase que é que vai formar, ok? Matemática hoje é só isso aqui que eu quero para relembrar mesmo a numeração romana, tá bom? Terminou matemática, vou pegar o meu caderninho de língua portuguesa. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Tá tendo tanta queimada aqui em casa, gente. Não sei se aí perto da casa de vocês estão vendo, mas tá tendo muita queimada. Tem muita fumaça e a gente fica com a garganta e o nariz um pouco ruim, né? Então, olha só, pegou lá o caderninho de língua portuguesa e aí vocês vão marcar a rotininha também, igualzinho lá do caderno, tá bom? Igualzinho do caderno de matemática, vocês vão colocar na língua portuguesa, tá? Anotou a rotininha, pegou a atividade. Olha lá, da Era do Gelo, essa daí, né não? Eu gosto muito dos desenhos da Era do Gelo, dos filmes, na realidade, né, da Era do Gelo. Me divirto. Olha lá, fábula da convivência. Então, aqui é uma fábula que fala de convivência. O que é convivência? É quando eu convivo com o outro, né? Então, vocês vão ler aqui esta fábula. Lembrando que uma fábula é uma história que é inventada e toda fábula, ela traz uma moral. Moral é o quê? Uma lição de vida para nós. Então, aqui vai ter uma moral. E aí vocês vão saber qual que é essa moral, qual que é a lição que esse texto traz para nós. E esse texto já está bem implícito no título, né? Fábula da convivência. Fala sobre convivência, como eu devo conviver com o outro, tá? Então vocês vão ler, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos com a última palavrinha que tem lá embaixo, sobreviveram. Aí vocês vão ler e aí a prova vai repetir para vocês o que eu sempre repito quando tem que fazer leitura. Eu tenho que ler uma vez só? Não, eu vou ler uma vez, prestar atenção. Depois eu vou ler mais uma vez e prestar mais atenção. Se for preciso, eu vou ler 3 vezes. Por quê? Primeira vez eu presto atenção em alguns detalhes. Na segunda vez que eu leio, eu vou prestar atenção em outras coisas que eu não prestei na primeira leitura. E na terceira vez, o meu cérebro, ele registra o texto por um todo. Aí realmente eu faço aquela interpretação completa daquilo que eu preciso para entender o texto, tá bom? Então, olha só, leu o texto, prestou bem atenção. Você vai pegar esta outra folhinha que tem as perguntinhas. São 4 perguntinhas, tá? Sendo que a primeira perguntinha é para vocês procurarem no dicionário as palavras. Então, tem a palavra glacial, indefeso. Ah, eu sei o que significa indefeso, tudo bem, mas eu não quero que você coloque o que você sabe o que é indefeso. Eu quero que você procure no dicionário. O que o dicionário diz sobre a palavra indefeso? Tá? O que o dicionário diz sobre a palavra adaptar? Intenso, rigoroso, ingrato, vital, dispensar e suportar. Tá? Vocês vão escrever a definição na folhinha mesmo, porque tem a linha na frente de cada palavra que vocês podem escrever, tá bom? Ah, mas a minha letra é um pouco grande, não cabe tudo. Então, você pode escrever no caderno, tá? Pode escrever, não tem problema nenhum.
A perguntinha 2, 3 e 4, eu já quero que vocês recortem recorte, cole uma por uma para colocar a resposta no caderninho, tá bom? Então, a primeira é escreva o que vocês entenderam do texto. Então, vocês vão escrever um resuminho, não é só uma frase, é um resuminho desse tamanhozinho assim, ó, que vocês entenderam do texto, tá bom? Escreva se gostaria ou não. Escreva se vocês gostaram ou não do texto. Ah, eu gostei. Por que que você gostou? Você vai justificar, você vai explicar o porquê que você gostou. Ah, não, eu não gostei do texto, não. Então, por que também você não gostou? Tá? Porque para tudo tem uma resposta, para o sim e para o não. Tá? E a 4 é escreva uma moral para a história. Ah, a Prono falou lá que toda história tem uma moral, toda fábula tem uma moral, na realidade. Esta fábula aqui, eles não colocaram a moral. Por quê? Porque eles querem que vocês escrevam a moral. Então, por isso que é para ler e entender o que fala o texto. Do que se trata essa fábula? Essa fábula fala sobre convivência. Que moral que eu posso criar para este texto em relação a conviver entre as pessoas? Né? O que esse texto fala que eu posso tirar de lição para a minha vida e para a vida das outras pessoas? Tá bom? Então, a Pro quer que vocês pensem nisso e escreva a moral da história. Cada um de vocês vai criar uma moral, tá bom? E depois a gente pode compartilhar com os coleguinhas a moral que vocês fizeram, tá bom? Aí, nós vamos ter ciências também um pouquinho, para a gente estar relembrando e fechando sobre o universo, que a gente vai entrar em outros conteúdos de ciências agora. Agora não, né? Esse mês agora de maio, nós vamos entrar já em outro título, em outro conteúdo, e a gente tem que fechar só essa parte do universo que a gente está vendo. Então, vocês vão pegar o caderninho lá de ciências, também escrever a mesma rotina de matemática e língua portuguesa. E aí, vocês vão pegar essas atividades aqui, ó, essas 3, tá? Que é para a gente fechar um pouquinho, só tem depois uma outra atividade sobre o tempo que eu quero dar para vocês, que vai ser em outro dia, tá? Aqui, essa primeira folha fala sobre a Terra, né? Que a Terra ela tem uma forma arredondada, ela não é totalmente redonda, ela é arredondada, ligeiramente achatada nos polos, né? Nos polos dela, que é na circunferência. E há 2 polos, o norte e o sul, né? Tem o polo norte e o polo sul na Terra. A gente já aprendeu quais são os movimentos da Terra, que é a rotação e a translação. Então, vocês vão estar vendo isso daí. A gente pode até estar marcando. Eu quero que vocês peguem um grifa-texto de vocês e grifem aí, ó, rotação e o translação, tá? Grifem aqui também, ó, que a Terra ela tem 2 polos, o polo sul e o polo norte, tá? Esse E aqui é pro grifo errado, não precisa grifar não. Então, ela tem a rotação e a translação, que a gente já viu, né? Então, a gente vai estar revendo aqui. E aqui tem uma explicaçãozinha que fala o seguinte, que fala assim, ó, o caminho que a Terra percorre em torno do Sol chama-se órbita. Então, o caminho, né, que ela vai percorrendo ao redor do Sol é uma órbita, chama órbita. Todo caminho tem um nome, né? O caminho da Terra, ela chama-se órbita. A Terra gira sempre inclinada. Por este motivo, uma parte dela, que é metade da Terra, recebe mais diretamente a luz do Sol do que a outra parte. O movimento de translação e a inclinação da Terra dão origem às 4 estações do ano. Tá? Então, o movimento de translação, lembra lá que o movimento de rotação é
é o giro que ela faz em torno de si mesma, e é o dia e a noite, dá o dia e a noite. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz girando em torno do Sol, que o caminho dela chama-se órbita, e que dá um ano todinho, 365 dias e 4 horas, e origina-se as estações do ano, certo? E aí, aqui nessa atividade, vocês vão escrever aqui embaixo quais são as estações do ano, tá? E aqui vocês vão formar e circular no texto, vão formar as palavras que tem aqui embaixo, ó, e circular no texto acima. Então, vocês vão decifrar que palavras que tem aqui embaixo e vão circular no texto essas palavras que vocês encontraram aqui. Aqui em cima são as estações do ano e aqui são algumas outras palavras que vocês vão decifrar e circular, achar no texto e circular, tá? Essa outra aqui que fala sobre o movimento de translação, e tem aí, ó, até o movimento, né, que a Terra faz em torno do Sol, que é a órbita, que é o caminho dela, que além do movimento de rotação, a Terra faz a trajetória ao redor do Sol, esse movimento é chamado de translação. A Terra demora 365 dias e 6 horas. Ai, a Pro falou 4 horas. São 4 anos. Ai, ó, você tá vendo, né? Até a gente voltar à rotina normal, ó o cérebro. Vocês estão vendo? Se isso acontece com a Pro que é adulta, imagine com vocês também. Até a gente agora pegar no ritmo, a Pro falou errado aquela hora lá, tá? 365 dias e 6 horas. São 4 anos que vai acumulando essas 6 horas. Lembra que a Pro explicou já isso? Que aí dá o ano bissexto, que é o ano que nós estamos hoje, tá? Então, ó, 365, 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol. Esse movimento, esse período é chamado de ano. Então, esse período todo significa um ano, ok? Se isso significa que a Terra gira um ano em torno do Sol, quantos meses tem um ano? Ai, que fácil. Muito fácil a pergunta, né? E a outra pergunta, e o ano tem quantos dias? Ui, mais fácil ainda. Isso aí é uma revisão, turminha, tá bom? A gente tá revisando aí para estar relembrando o que vocês já fizeram. E aqui vem para a gente estar relembrando também sobre o ano bissexto que a gente explicou para vocês, que é isso aqui que a Pro falou, tá? Das 6 horas que até tinha falado, aqui, né? Tinha falado 365 dias e 4 horas. Não, não são 4 horas. 365 dias e 6 horas. 4 anos que acumula 6 horas mais 6, mais 6, mais 6, que dá o quê? 24, que é mais um dia, que aí é o ano bissexto, que é o nosso ano hoje, né? Porque fevereiro teve 29 dias. A Pro explicou isso para vocês lá na sala de aula. Acabei falando sobre o que é o ano bissexto, né? Mas lá no caderninho de vocês tem anotado, então vocês podem pesquisar lá no caderninho, tá? Essas perguntinhas aqui a gente já discutiu em sala de aula, então vocês podem procurar nas anotações que tem aí no caderno, tá? E aí tá falando aqui, ó, de quanto tempo acontece o ano bissexto, já falei também. A número 3, você sabe explicar por que ocorre o ano bissexto? Ei, que a Pro também já falou agora! Acabei de falar, hein? A resposta dá 3. Número 4, cada pessoa, caso uma pessoa nasça no 29 de fevereiro, ela fará aniversário de 4 em 4 anos? Sim ou não? Ela vai completar aniversário de 4 em 4 anos? Sim ou não? Ah, por quê? Você vai explicar. Ah, a gente já falou isso na sala de aula. Alguém me perguntou, eu não lembro quem foi que me perguntou sobre isso. Alguém falou isso na sala de aula, agora a Pro não tá lembrado quem foi que falou. Aí aqui é pessoal, né? Qual que é a data do seu nascimento? A 6, em que ano nós estamos? Qual é a sua idade? Pessoal também. E aí aqui, olha só, presta atenção nessa pergunta.
Quantas voltas a Terra deu ao redor do Sol desde o ano que você nasceu até hoje? Então, qual foi o ano que você nasceu? Tal ano. Até chegar no ano 2020, quantos giros a Terra deu em volta do Sol? Lembrando que o giro que a Terra dá em volta do Sol demora um ano. Ai, muito fácil essa resposta, gente. Se eu falar mais, eu vou dar a resposta de novo, porque tem um monte de pergunta aqui que a Pro já deu a resposta, então tá explicando essa segunda atividade. Tá bom? Você sabia? O ano tem 365 dias e 6 horas. O ano bissexto tem 366 dias, ou seja, um dia a mais para suprir 6 horas que restaram dos 4 anos anteriores. Ok? E esse desenho desse rapazinho aqui simpático, vocês podem pintar também, que vocês têm preguiça de pintar, mas é para pintar. Lembra lá que a Pro fala que todo desenho é para pintar? Todo desenho é para pintar. Então, turminha, olha só, como sempre a Pro diz, faça tudo com muita atenção, capricho com a letra e com a colagem, tá? Eu quero, quando a gente retornar lá para o colégio, nas aulas presenciais, que eu vou pegar o caderno de vocês, eu quero ver tudo bem feitinho, bonitinho, caprichado, letrinha bonitinha, para não ter que refazer. Porque se a Pro não entender a letra, né? Então, faça tudo com muito capricho, com muita atenção, lembrando, turminha, não é porque nós estamos em casa que a gente não vai estudar como se estivesse na escola. Tenha uma rotina diária, tá? O horário de aula é horário de aula. Não pare para ficar fazendo outras coisas, a não ser que você queira ir no banheiro, beber água, dar uma pausinha, comer alguma coisinha que você tiver vontade, tiver com fome, mas vamos tentar manter a rotina diária de aula, tá bom? Para que o nosso cérebro registre e ele fique focado ali. Não, agora é o momento de estudar, tá bom? Então, olha só. Essa foi a aula de hoje, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje que a Pro deu. E aí a gente vai tá aqui, tá? No WhatsApp para estar respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? No horário lá de aula, da 1 até as 5 da tarde, a Pro tá no WhatsApp, tá? Para responder as dúvidas que vocês tiverem. Essas atividades são bem fáceis, né? A gente tá relembrando o que a gente já estudou em sala de aula, mas mesmo que tenha dúvidas, é para me chamar, tá? Queira chamar no particular, para não ficar congestionando ali o grupo do WhatsApp, tá? Pode estar chamando a Pro, tá bom? Então, assim, turminha, tô com muita saudade de vocês, viu? Muita mesmo, tá? E logo a gente volta, né, para a sala de aula e a gente vai matar muita saudade, tá? Beijinhos, faça tudo com muita atenção e capricho, tá? Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus, tá? Beijo no papai e na mamãe também, tá? Fala que a Pro tá mandando um beijão em todos aí, tá? Mua!